A Michelle, ela postou nas redes sociais, né, hoje, digamos assim, a versão dela disso tudo. Ela disse que não vai apoiar Ciro Gomes no Ceará, em resposta às críticas, né, inclusive de integrantes da família Bolsonaro, disse respeitar a opinião dos filhos do ex-presidente, apesar de discordar. Ela, que é presidente do PL Mulher, chamou o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, de raposa política. O Ciro não é e nunca será de direita, nunca defenderá nossos valores. Sempre será um perseguidor e um maledicente contra Bolsonaro, foi o que ela disse na manifestação. Né? O Bolsonaro não se manifestou favoravelmente ao apoio a Ciro, disse Michelle, mas aliados, né? O André Fernandes disse o contrário, inclusive já no domingo lá no Ceará, o Alexandre. Olha, Diego, eu vou até pegar realmente esse mote que a Dani levantou, esse que é o ponto mesmo, né? Uma coisa curiosa é o seguinte, eu sou mais velho que a Michelle Bolsonaro, se a minha memória não está me falhando, ela nasceu em 82, então eu sou 12 anos mais velho que eu sou de 70. Então eu não sei se essa diferença de idade me dá uma vantagem de lembrar uma coisa que eu não sei se ela lembra, mas eu sou do tempo que o Olavo de Carvalho adorava o Ciro e elogiava o Ciro e achava que o Ciro que devia ser presidente do Brasil. Eu lembro disso, isso tem uns 15, 20 anos. E o Ciro elogiava o Olavo de Carvalho de volta, enfim. E é engraçado como é que o mundo dá voltas, né? 15, 20 anos depois está aí o bolsonarismo se aproximando de novo do Ciro, né? Quer dizer, como é que as coisas acontecem. Dani, você tem toda a razão. O que está em discussão é uma das coisas mais antigas da história da humanidade, que é a sucessão no poder. Né? Quer dizer, algumas das grandes obras da ficção da história foram escritas sobre isso, Rei Lear, por exemplo, podemos lembrar de tantas outras, que o Macbeth, ou, enfim, Ricardo III, né? Quer dizer, que o tema da sucessão, de quem fica no lugar quando o rei morre, enfim, até chegar a séries. Tem uma que eu sou absolutamente apaixonado, da HBO, que é a Succession, que é literalmente Sucessão, o nome da série. E quando morre o patriarca da família, os filhos começam a brigar e todo mundo briga com todo mundo. Enfim, é uma série incrível. Recomendo para quem não viu. E esse é um dos temas mais antigos, é o que a gente está vendo. Quer dizer, no momento em que Bolsonaro é preso, e na situação que foi, na situação humilhante de tentando passar solda na própria tornozeleira eletrônica, numa situação bizarra, ridícula, que não deu nem para fazer um ato como o Lula fez, por exemplo, quando foi preso lá no sindicato em São Bernardo, que juntou todo mundo, ficou 2 dias ali, fez show, fez aquele negócio todo. O do Bolsonaro foi muito diferente, ele sozinho em casa, Michelle nem estava em casa, e ele aí depois diz que estava com confusão mental, a imagem ali da tornozeleira soldada, quer dizer, foi uma situação vexatória. E isso tirou muito do ímpeto dessa defesa dele, ele realmente parece muito escanteado. A própria alegação dele estar em confusão mental por conta de remédios também não ajuda nele no papel de líder, né? Do próprio espólio. Então, os filhos, com muita velocidade, com muita sede, eles já saíram articulando, se lançando, o Eduardo, o Flávio, já se colocando ali como uma eventual candidatura a presidente no ano que vem. E eles foram com muita vontade. O Eduardo deu uma declaração que eu achei particularmente chocante, que ele fala, se meu pai morrer, lamento, mas, enfim... eu não quero entrar em cabeça de político para entender como eles pensam, mas aquela frase que ele fala, né, de se meu pai morrer, lamento, eu falei, bom, esse sujeito é feito de uma matéria diferente da minha, né? Seria o último tipo de reação que eu teria. Ele, de qualquer jeito, quando eles começam nessa guerra muito clara, muito aberta, com uma velocidade muito grande e sem combinar o jogo antes, a Michelle chega, e a Michelle, eu queria registrar aqui, ela é muito mais esperta do que muitas vezes as pessoas dão crédito. Eu acho que dessa turma toda, talvez o maior instinto político seja da Michelle. E eu acho que ela está construindo a imagem dela com muita paciência, com muita calma, com muita discrição. Ela faz atos públicos, mas sempre em ambientes muito controlados. Ela não assumiu nenhum cargo público até agora. A própria imagem dela, desde o visual,
do corte de cabelo, do jeito que ela fala, essa coisa de construir essa imagem de pastora evangélica, da esposa tradicional. Eu acho que ela tem feito isso de uma maneira muito bem estudada, muito bem pensada, e essa entrada que ela entrou e, de certa forma, metaforicamente, chutou a porta e disse, espera aí, vocês estão já discutindo o pós-Bolsonaro sem conversar comigo, sem combinar o jogo comigo, mas ela também fez isso de uma maneira discreta, fez sem levantar a voz, fez dizendo que está protegendo o legado do marido, protegendo o marido de alguém que xingava o marido dela, o que evidentemente fez com que ela fosse ainda mais querida pelo eleitor bolsonarista, enquanto os filhos saem com essa coisa muito centrão, porque tem essa divisão, né? O que é o bolsonarismo centrão e o que é o bolsonarismo raiz. Ela conseguiu, me parece, de uma maneira muito habilidosa, encostar e jogar os filhos para esse lado desse bolsonarismo pragmático, centrão, que topa, inclusive, fazer acordos com Ciro Gomes, enquanto ela fica defendendo a pureza ideológica, a pureza ética e moral aos olhos da militância. Ela, inclusive, fica batendo muito em arquétipos bíblicos. Ela tem só para terminar, ela bate muito na tecla da rainha Esther. Tem um livro na Bíblia inteiro, chama Livro de Esther, que conta essa história, e ela meio que se vê na rainha Esther, uma pessoa de origem humilde. Esther era uma judia órfã, enquanto ela vem de Ceilândia, e ela entra no núcleo do poder, ela é escolhida pelo rei persa, e ela acaba influenciando o rei ali para poder não cometer um genocídio e não matar o povo, e até hoje ela é homenageada, tem um feriado judaico importantíssimo, que é o Purim, que lembra esse episódio. E me parece, e esse episódio consolidou o que eu já achava, que a Michelle é muito mais esperta, e até vou usar a expressão que ela usou em relação ao Ciro, ela talvez seja muito mais raposa política do que os seus enteados imaginam. E você, Couto? A Michelle me surpreendeu nessa história aí, sabe? A nota que ela soltou hoje, você já leu um trecho aí, né? É uma nota muito dura, sabe? E tem uma palavra-chave ali que ela reivindica autonomia para falar o que ela pensa, o que ela quer, ela não vai a reboque de ninguém, porque até agora, no PL, na campanha do Bolsonaro e tal, ela tem um papel mais decorativo, né? A mulher bonita, que fala para as mulheres, né? Porque o Bolsonaro não tinha muito prestígio com o eleitorado feminino, né? Mas não dava muita bola para ela, né, em termos políticos. E ontem foi um momento de afirmação dela. Sabe? Pra você ter uma ideia, Diego, na nota que ela soltou hoje, ela cita até o Stalin e o Lenin. Né? Eu nunca podia imaginar que isso pudesse partir da Michelle Bolsonaro, mas eu gostaria só de saber, talvez a nossa Daniela, grande repórter aí, vai descobrir quem é, afinal de contas, o guru da Michelle. Né? Quem é que orienta a Michelle? Ou isso tudo ela faz da cabeça dela? Fica uma pauta legal para você, tá? Dani. O Couto, eu acho boa demais essa provocação, sabe por quê? Tem uma coisa que sempre me chama muito a atenção. Sim, a Michelle escuta alguns personagens. Fábio Weingarten, por exemplo, era uma pessoa que ela ouvia, mas ela também leva o partido a romper com ele. A grande questão é que a Michelle, Couto, ela é, como o Alexandre disse, uma mulher muito mais arguta do que, aparentemente, do que as pessoas supõem. Daniela, já disse isso algumas vezes, em análises e traçando ali cenários com as fontes, eu também acho que de todos os integrantes da família Bolsonaro, aquele com maior potencial ofensivo em termos de voto é ela, é a Michelle Bolsonaro. Porque ela une coisas muito raras e caras a setores da política. Ela tem uma forma suave e um conteúdo muito duro, muito incisivo, para conversar com esse grupo conservador, de fato, de conservador de costumes, eu estou falando, né? Não falando do conservadorismo histórico, conservador de costumes. Não há quem consiga se dirigir a esse grupo melhor do que a Michelle Bolsonaro, com a fala suave e o conteúdo muito direto, muito incisivo. E tem uma outra faceta dela que ela não é uma mulher fácil de dobrar. Eu sempre volto ao episódio das joias sauditas, quando sou instada a falar sobre a Michelle Bolsonaro.
Porque quando o escândalo estoura por meio de uma reportagem do Estadão, que se vê aquele colar de trocentos mil brilhantes, né? E o ministro que entrou com o colar de muambeiro, junto com o ajudante de ordens, fala: não, eu achei que era um presente para Michele. Ela é a primeira a se levantar e dizer: eu não, meu não, eu nunca vi isso. Não chegou na minha casa, não vi, não recebi, não tenho ciência, ninguém nunca nem me falou. Bolsonaro te falou sobre o colar? Não. Bolsonaro te comunicou? Não. Ela o faz, ela se afasta e corta qualquer ligação com o escândalo sem que Bolsonaro tivesse ainda estabelecido a sua primeira versão para joias. E por que eu digo primeira versão? Porque, ao fim e ao cabo, salvo engano, o ex-presidente deu 5. Primeiro, que ele não tinha pedido, não sabia o que era aquilo. Depois, que era um presente e que era para ficar na presidência, ele não sabia o que foi feito. Depois, que não tentou vender, aí depois aparecem as coisas vendidas. Era um presente mesmo, eu entendi que era meu, não sabia que precisava devolver. E, por fim, ele vai ao Tribunal de Contas da União reivindicando a posse mesmo do conjunto de joias. Então, ela se afasta e deixa Bolsonaro tendo de ir, voltar, antes que ele tomasse qualquer ciência ou que ele tivesse qualquer posição sobre o assunto. Ela é muito arguta, ela é uma sobrevivente. De onde ela veio, da família dela, de tudo isso posto, ela é uma sobrevivente. E isso por si só indica o tamanho da capacidade que essa pessoa tem de se virar em ambiente hostil.